Olá, gente. Basicamente, acho que ninguém vai ver esse vídeo. Vou começar um projeto de aula onde eu vou gravar os assuntos que eu estudei para eu frisar na minha mente, conhecimentos, só os tópicos mais importantes dos assuntos que são necessários para levar na minha vida acadêmica, ao decorrer da minha vida. E hoje eu vou começar com história. E hoje vou começar com Grécia Antiga. Eu fiz um mapa mental aqui para eu me basear, ou seja, como mapa eu já disse, mapear a minha mente dos tópicos mais importantes que temos. A Grécia Antiga, a religião da Grécia era politeísta. Uma religião politeísta significa polos, significa acreditar em vários deuses. Mas não em vários deuses. Os deuses específicos que a Grécia acreditava eram os deuses mitológicos que viviam no Monte Olimpo. Tinham 6 deuses, basicamente 7 com Zeus, mas Zeus era um que mandava nos outros deuses. O principal papel dele era o poder e o comando. Então basicamente eram 6 deuses. Eu vou ler aqui e vou classificá-los à função de cada deus. Demer era a deusa das colheitas, ou seja, a Grécia vivia da agricultura, então Demer era o que protegia as colheitas. Protegia e fazia prosperar as colheitas. Atena, a deusa das artes, ou seja, na Grécia tinha o teatro, música, a filosofia, as Olimpíadas, e era um ciclo de todas as manifestações artísticas, onde Atena protegia, comandava, entre outros. Temos a terceira deusa, que é Hermes, que era a mensageira de Deus. Ela transmitia todas as mensagens que os deuses, Zeus, entre outros, falavam. Ou seja, a mensageira dos deuses. Era a única função dela. Temos a quarta e muito famosa deusa, que é a Afrodite, a deusa do amor, da colheita, deusa do amor, da sensualidade corporal e física, ou seja, a deusa do corpo, a beleza, a vaidade, a beleza física. Era a deusa do sexo, do prazer, era Afrodite, ou seja, ela era a deusa de todas essas coisas que vem relacionadas ao corpo, ao sexo, à sua vaidade física, entre outros. Você mesmo enaltecia seu corpo. E Afrodite, o papel dela era isso, a deusa dessas ações e movimentos que você sentia entre si mesmo e contra o corpo de outras pessoas. Temos a quinta deusa, que é Artemis, que é a deusa da caça e protetora das cidades, ou seja, cidades polo, que hoje eu vou falar no decorrer. Artemis, ela protegia ou seja, os gregos, tanto quando eles iam caçar, tanto quando eles estavam nas suas cidades, nas suas casas, no seu ambiente casual, e eles acreditavam que Artemis estavam os protegendo, tanto fora da sua casa como dentro dela. Temos o último deus, que é Apolo, que é o deus do sol. Temos pessoas hoje que têm o nome de Apolo. Se formos levar em consideração com a Grécia Antiga, estamos o chamando de deus do sol. Então, gente, essa foi a religião da Grécia Antiga. Ou seja, gente, a Grécia foi classificada em 5 períodos muito importantes. O primeiro período é o pré-romérico. Ele foi iniciado em 1650 e foi de 1650 a 1150 a.C. Praticamente foi só a formação da Grécia, não tem muito o que se falar dele não. Só era formado pelos povos eólios, jônios e aqueus e micênios. Eles dominaram a civilização cretense e logo após isso eles invadiram Troia e ainda no período pré-romérico teve a primeira diáspora grega, ou seja, diáspora grega era o significado dos povos gregos que saíam se migrando por os continentes, pelo Mediterrâneo, saíam se disseminando por todos os continentes. Aí isso é denominado diáspora, ou seja, diáspora é um processo de imigração de uma civilização, como na Grécia teve a diáspora, como foi na Grécia aí denominado diáspora grega, mas se fosse em outro local seria diáspora e o nome do local. Eu vou falar sobre o segundo período, que é o período romérico, que foi de 1150 a 800 a.C. Foi um período muito importante que era formado principalmente pelos povos hienos, que eram clãs familiares, era denominado tipo famílias, muitas famílias. E o aumento populacional da Grécia já estava muito elevado, já estava crescendo muito, se reproduzindo muito, já estava muito elevado o aumento populacional da Grécia, formando praticamente a civilização já.
criaram a ideia da propriedade pública e privada, ou seja, e teve a criação das polis, que eram cidades-estados. Aí eles criaram a ideia da propriedade pública e privada. Como eles tinham as cidades polis-estados, eles decidiam o que nas cidades dele poderia ser privado para só os membros e o que poderia ser público para o restante da Grécia. Aí cidade polis, que é cidades-estados, era tipo uma pessoa governava essa cidade e ninguém poderia interferir nela. As leis da cidade eram as leis da cidade. Ou na Grécia mesmo, outras cidades não poderiam intervir na sua cidade, que tinha suas leis burocráticas, que foram arquitetadas por você, pelo conjunto, porque na Grécia eles formavam assembleias. A Grécia era uma burocracia, eles formavam assembleias para decidir as leis, ou seja, tratado publicamente numa espécie de assembleia, assim. E eles discutiam lá, e outras polis não poderiam intervir, porque eles tinham decidido entre eles, e era isso. Teve a escassez da agricultura, porque a Grécia vivia principalmente da agricultura, principalmente não só vivia da agricultura, do plantio de coisas frutíferas. Aí teve a escassez da agricultura no período romérico, mas com o decorrer dos passados tempos, a agricultura se reinventou e continuou sendo a fonte de economia da Grécia antiga. A agricultura era a fonte de riqueza da Grécia antiga. Aí teve a segunda diáspora grega novamente. Os povos gregos começaram a se disseminar novamente pelas imigrações e por todos os continentes, fazendo uma grande imigratória grega. Aí teve o surgimento das policidades, como eu já falei para vocês, que é as cidades-estados, que cada representante governava a sua cidade e os outros não podiam intervir nem influenciar na sua cidade, por mais que fosse um país de todos, as leis para cada cidade eram diferentes, mas era um tratado de assembleias com a participação de todos. A chamada famosa democracia que surgiu na Grécia Antiga. Vou falar sobre o terceiro período, que foi o período arcaico, que foi de 800 a 500 a.C., formados pelas polis, como já citei, que surgiu no período romérico as polis, e o arcaico marcou porque foi botado em prática as polis, e teve duas grandes polis, que foram as mais conhecidas, que intervinham guerra entre si, que foi a poli Atenas e a Esparta. Eu vou falar sobre elas. Atenas era no território Península Ática, e o comércio deles era um comércio marítimo, ou seja, o artesanato era através do mar, artesanato, transportação de frutas, e era a principal fonte de riqueza de Atenas era através do comércio marítimo. Drácon foi um homem da Grécia. Drácon foi um cara de Atenas que ele criou os primeiros códigos de leis burocráticas escritas. Ele começou a escrever no papel para classificar e restringir coisas que podiam fazer, coisas que eram erradas. Foi os primeiros códigos de leis. Teve o fim da escravidão por vida de assembleia, ou seja, porque em Atenas tinham os escravos públicos que deviam dinheiro ao Estado, às vezes pediam emprestado, ou seja, em Atenas tinha os escravos públicos das assembleias que deviam ao Estado, e o Estado alugavam esses escravos para os moradores da cidade para fazer trabalhos para eles que eles não queriam, e o dinheiro que os moradores pagavam era entregue aos donos dos escravos públicos, ou seja, os escravos eram do Estado, o dinheiro era favores em troca de capital para os donos dos escravos, que eram os do Estado das cidades polis. Tipo, tinha um representante e ele era dono do escravo e ganhava dinheiro em troca dos favores que os escravos faziam para ou seja, os moradores. Mas em Atenas teve o fim, logo após, vou corrigir, foi o fim. Mas desde o início da Grécia Antiga tinham esses escravos públicos das cidades polis, que surgiu no período romérico. Aí quando surgiu no período arcaico em 800 a.C., os escravos públicos deixaram de ser escravos do Estado, entendeu? Ou seja, fim da escravidão.
Vale ressaltar, a democracia surgiu na Grécia, como eu falei, mas surgiu especificamente na cidade de Atenas, onde teve Clístenes, que foi o pai da democracia. Ou seja, Clístenes, ele foi o pai da democracia, ele criou a democracia, o termo demo, que é o governo para todos, ou seja, todos governam, porque eles decidiam em assembleia o que ia ocorrer na Grécia, decidiam tópicos, leis em uma assembleia, ou seja, fazendo todos participarem das leis e tudo que ocorria na cidade, sendo assim democracia, o governo de todos. E Clístenes foi o que indagou a primeira democracia, que todos deveriam participar, surgindo assim a democracia, governo de todos. E a sociedade era classificada pelos povos eupátridas, que eram tópicos melhores, tipo capital, leis burocráticas. O segundo era pelos matecos, que eram povos praticamente de idade classe média, tinham condições, e por último os escravos, que era classificado assim, mas foi acabado a escravidão por coisa pública, mas a sociedade era classificada desta forma. Agora eu vou falar da segunda polo mais famosa, que foi a Esparta. Era classificado o território era da Península Peloponesa. A economia era a agricultura, Atenas vivia do comércio marítimo e a Esparta da agricultura, principal fonte de renda. A política era oligárquia, uma política militarista, onde a educação era a formação militar. Desde crianças que já eram ensinadas a ser militares, povos brutos, rígidos perante as leis, e eram praticamente uma ditadura, que já cresciam sabendo que seriam militares, povos brutos que andavam perante as leis. Temos o quarto período, que foi o período clássico, que foi em 500 a.C. Ele é basicamente medido pelas guerras médicas, que eram os gregos e os persas. Guerras médicas por poder médico da medicina, as guerras de Peloponeso, Aristenses e Espartas. Ou seja, foi um período clássico que só foi marcado por guerras, divisão de estrutura das cidades. Eles ficavam guerreando entre eles por coisas que eles não aceitavam, queriam poder, e ficavam tretando entre eles. Então foi um período basicamente marcado por guerras. O período helenístico foi de 338 a 146 a.C. Foi o último período da Grécia Antiga, quando os macedônios dominaram a Grécia. Ou seja, os macedônios dominaram a Grécia, ficaram impondo poder sobre a Grécia, poder territorial, e foi isso que aconteceu basicamente. Esse foi o período classificado. Os macedônios, eles dominaram a Grécia, foi um marco que eles dominaram a Grécia, ficavam impondo poder sobre a Grécia Antiga. A cultura da Grécia era do teatro, a medicina, as artes, a filosofia e as Olimpíadas. As Olimpíadas surgiu sim na Grécia, na cidade de Olimpíadas. Olimpíadas foi denominado de Olimpos. Aí surgiu basicamente na Grécia e é um grande símbolo até hoje, porque no país, no mundo até hoje, de 4 em 4 anos é classificado um país que vai acontecer a Olimpíada. E toda vez que vai acontecer uma Olimpíada, eles vão na cidade de Olimpo, vão lá, tem uma espécie de vasilha de cimento enorme, eles colocam fogo, aí o país que vai lá, denominado o país que vai ter a Olimpíada, vai lá com uma tocha, coloca a tocha no fogo lá e traz esse fogo, acende esse fogo da Grécia e traz para o país, para o seu país, vai passando por todas as cidades do seu país, que significa a emancipação do significado da Grécia, que o fogo da Grécia até hoje é aceso, o símbolo da Olimpíada ter surgido lá, e a presença do fogo olímpico que classifica as Olimpíadas em todos os países que acontece. Isso é um ritual que até hoje todos os países fazem. E praticamente foi isso sobre a Grécia Antiga. É um assunto muito fácil de se tratar, é muito bom, e foi isso.